Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no Três Pontos Podcast, o seu podcast semanal, sempre trazendo assuntos de Relevante. qualidade, relevantes para a gente poder, né, trazer algo bom ao público da Sim, internet em meio a uma loucura que a gente vive sim. na internet, né, Trazendo sempre conteúdos de de qualidade. qualidade. Conhecimento. E hoje o tema é muito pulsante aqui, a gente vai falar um pouco de cura, de propósito e de fé. Eu acho que são coisas essenciais na vida de todo ser humano. É necessário, né? A cura, o propósito e a fé. Mas Para dar antes, um direcionamento, sim, né? sim. A cada um. E Antes antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores. que. Aqui, Brindes Online, elas que fazem aqui todos esses mimos para gente. Mandar um abraço aqui para Beijo Marília e e para Carol. Carol, dizer que elas são joias, elas fazem, ajudam a gente a fazer esse podcast acontecer, sempre com muita qualidade. E o quê? Elas fazem o Elas, quê? elas não fazem apenas brindes, elas conectam Conectam pessoas através pessoas. dos produtos. Isso é o essencial dos São produtos dela, diferenciadas. diferenciados. E agradecer também ao Jus Locos Cowork, Coworking, que nos oferece esse espaço aqui maravilhoso para a gente gravar, um espaço aconchegante estúdio e de qualidade de de excelência. qualidade e de excelência, para você gravar todo o seu conteúdo digital. Não é assim? Lives, cursos. Temos Cursos, tido muita procura para procura gravar, por cursos. gravar cursos aqui. Isso. E podcasts, E né? podcast, Que é sim, o sim, cargo-chefe, né? sim, sim, sim. Vamos lá. E aí, dê os Bora. recados aí, Cris, como é? Sigam a gente em nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube e no Instagram, no @3pontospdc. Em todas Três... as redes sociais é a mesma coisa, né? É, Três pontos né, PDC. Gabi? É, Sim, tá não me certo. confunda não. Não, tô confirmando. Se inscreva no canal. Se Se inscreva inscreva no no canal, canal, ative o Deixa o sininho, né? like. deixa o likeinho, se Isso. gostar do nosso É, vídeo, deixa o likeinho, deixa que o é muito like. importante. E hoje a gente está aqui com duas pastoras, elas que são assim joias, ela tocam os nossos corações, pelo Sim, menos tocaram o meu, da nossa família, né? da nossa família, das vezes que eu tive lá na comunidade das nações. Então, pastora Jussiara, seja muito Sejam bem-vinda. bem-vindas, Pastora Lorena, seja muito bem-vinda. sejam Eu bem-vindas. honro a presença de vocês aqui Oh, nesse obrigada. podcast. Estamos muito felizes com vocês aqui, E se apresentem aí para Ah, os nossos ouvintes, para os telespectadores. nossos telespectadores. oi, gente, boa tarde, tudo bem? Primeiro que é uma alegria estar aqui, um prazer, alegria toda nossa, uma honra. E vamos falar um pouquinho, vamos compartilhar um pouquinho daquilo que está no nosso coração. E eu espero que possa alcançar todos vocês e de alguma forma contribuir, né? E eu sou a pastora Jussiara, como você falou, sou pastora da Comunidade das Nações. E tem um time enorme ali que nos ajuda a fazer aquele grande projeto de Deus funcionar. Sim. E aqui é a pastora Lorena e ela vai se apresentar aí, é minha casca de bala. Que É o legal. braço direito, né? Ela Gostei. é... Oi, gente, boa tarde, como vocês estão? Que prazer estar aqui com vocês. É uma honra para nós. É sempre falar um pouquinho da palavra de Deus, falar sobre fé, falar sobre cura, propósito. Esse é o nosso ambiente, do nosso dia a dia. E é um prazer, esperamos aí estar contribuindo com vocês naquilo que Deus coloca no nosso coração diariamente. Estamos à disposição. A Eu, gente, combi... sim, fala. a gente falou que iríamos tratar, né, do propósito, fé e cura, Me cura. não é isso? É, vamos ver o que, é que a gente vai puxando Vamos ver o aqui. que vai Porque saindo. conteúdo eu sei que elas Vai têm ter bastante, bastante. né? Eu queria começar com uma pergunta assim, porque eu tenho uma formação por, pela família mesmo, né? Que vem muito da Igreja Católica. E agora estou lá na Igreja da Comunidade das Nações, e que é um lugar que me acolheu. Eu me sinto acolhido lá e eu entendo que toda a experiência do domingo de ir lá é muito gratificante e eu inicio a semana assim, sempre muito bem, muito positivo, muito firme, né? Mas minha dúvida é exatamente essa: qual é a diferenciação que se faz da Bíblia da Igreja Católica para a Bíblia da Igreja evangélica da Comunidade das Nações? A Bíblia basicamente é a mesma. A Igreja Católica, a Bíblia Católica, ela tem alguns livros a mais.
que são considerados livros chamados apócrifos, mas basicamente é a mesma Bíblia e fala sempre da a temática maior que é Jesus. Eu acredito que uma das coisas que as pessoas sentem a maior diferença é a contextualização, né? Eu acho que a igreja evangélica ela tem uma dinâmica mais contemporânea, mais moderna, não é? A liturgia católica é uma liturgia talvez que precisasse fazer aí alguns ajustes, né? Mas basicamente é a mesma, né? Só sim. a maneira de colocar a aplicabilidade talvez que seja um pouco diferenciada. Mas a gente entende que somos cristãos, né? Tanto eles como nós. Sim. Então a base é Cristo, né? A Bíblia toda fala sobre Cristo. Cristo é o centro. Então acredito que talvez essa facilidade que as pessoas talvez tenham de, inclusive, se identificar mais com a igreja evangélica, talvez seja também por conta disso, né? Esse é um diferenciado. Tem gente que fala, eu fui na igreja católica, não entendi nada que o padre falou, né? Venho aqui e entendo. A gente talvez consiga ter essa dinâmica melhor. Esse Entendi. diferencial foi o que nos captou, É, né? o Porque, que... de certa forma, quando a gente chegou lá, eu mesma fiquei encantada, primeiro com as temáticas, os ministérios, como vocês chamam, né? Que Uhum. tem ministério com assuntos para as mulheres. Isso. Eu vi até um dia que tinha algo assim sobre a beleza da mulher, sabe? Sim, Ou sim. seja, vocês abrangem todos, né? Tinha Uhum. dias que eram sobre empreendedorismo. Isso. Então, vocês trazem para a vida prática. Isso, Né? nós temos mais de 30 ministérios, né? Que é exatamente uma maneira da gente estar próximo de todos, né? A gente quer que todo mundo se sinta acolhido. E cada idade tem a sua dor, tem a sua necessidade, né? Então a gente quer conectar a igreja como um todo. Então nós temos o Ministério de Jovens, de Adolescentes, de sêniors, que são os 60 mais. Nós temos os empresários, Os de casais, de né? casais e crianças, o UP, que é os juniores. Então, nós estamos conectados com todas as idades, com todas as faixas etárias, porque entendemos que Cristo veio para todos, né? E a Sim. gente quer realmente colocar cada um na posição adequada, né? A linguagem é diferente, mas o caminho, aliás, o propósito é o mesmo, né? A gente quer chegar no mesmo lugar. Só que a gente tem linguagens diferentes, e precisa ter, né? A igreja precisa falar com os adolescentes na linguagem que eles entendem. A gente precisa falar com os sêniors, que é os 60 mais, na linguagem que eles entendem. Então a gente precisa ter essa dinâmica, né? E ela funciona muito bem. É interessante até tocar nesse ponto das crianças, que quando a gente chegou lá eu fiquei assim bem admirada com o espaço que vocês têm para crianças, adolescentes, né? Isso. Tem um espaço lá no andar de Isso. cima, um espaço que vocês inclusive separam por faixa etária, né? Isso. Tem a partezinha dos bebezinhos, daí já Isso. tem uma parte dos maiorzinhos de É. 5 anos, que aí eu vi que Isso. tinha contação de história, tinha os fantoches, já Isso. tem a parte dos Cada adolescentes um que com já a sua vão. estratégia Porque a de. linguagem é É, diferente, né, de cada E eu idade, achei né? isso incrível. A É. gente já caminhou por muita, É, É porque lá em cima muitas a igrejas, gente mas tem nunca uma encontrou. igreja de crianças. É diferente de salinha de criança, sim. né? Porque em muitos lugares tem um lugar ali para as crianças brincarem e passar o tempo enquanto os pais estão na igreja. Lá não, a gente trata o ministério infantil como uma igreja de criança. Então, todo o trabalho que a gente faz embaixo, eles fazem lá em cima, levando Jesus para as crianças, Levando a levando palavra a de Deus de palavra, levando acordo com o isso, entendimento de cada isso. faixa tem etária. Inclusive, pastor. eles também têm a ceia do Senhor, eles também têm a Ai, que ceia, eles também ceiam. Se é explicado na linguagem deles, né? Eles têm toda a dinâmica que a gente tem. Então, eles têm um pastor, a pastora Teresa, que cuida do ministério, ela também é psicóloga. Então, nós acreditamos muito que esse é o ministério mais importante da igreja, se é que eu posso selecionar dessa Selecionar. maneira, né? Sim. Mas é o Ali está ministério que sendo a gente plantada a tem. sementinha Isso, a gente pequenininha É tem a no nova terra. geração que vai surgir, né? A gente tem muito respeito e trata esse ministério assim com muito cuidado, com muito carinho. Por sinal, já está pequeno, a igreja já está pequena, né? A gente já está orando para que Deus nos providencie um lugar maior para que a gente possa alcançar muito mais.
É sinal que está funcionando, né? Que a coisa está acontecendo, Sim, né? sim, Isso é sim. um grande sinal. Sim, sim. Quanto tempo tem a 3 anos e Aracaju? meio. 3 anos e Nossa, meio. tá É novinha. muito É recente. bem nova. Recente. Ela já existe há 20 anos, né? Mas aqui em Aracaju há 3 anos e meio. Ela é Sim, de Brasília. O bispo JB E Carvalho, foi que a é o senhora nosso que trouxe bispo, pra cá. foi. Ele nos cedeu. sim. Mas a senhora é daqui? Sou baiana, Ah, mas moro aqui já há 33 anos. Então, já inclusive recebi o título de É, cidadã Cidadã estamos de sergipana. que legal. Já esqueceu. sou sergipana de É, coração, Sim. né? Autorizada. você já está fantástico. É, liberada. Em cima disso, né, que foi falado aqui agora, que tem os ministérios, tem cada lugar, cada pessoa é tratada com uma linguagem, né, cada idade tem uma uhum, linguagem. Adequado. sim. Me veio um questionamento assim, relacionado à cura, que é um dos nossos temas que a Sim, gente está sim, tratando aqui sim. hoje, né? Quando a pessoa procura a igreja, até acho que antes do podcast a gente comentou um pouco isso, né? Ela está buscando uma cura espiritual, Uma É uma conexão uma conexão conexão com o espiritual, né? É espiritual. isso. E aí, quando vocês trazem esses ministérios, é muito no sentido de também trazer outras curas e conexão entre os membros da igreja. Como é que funciona isso lá? Então, a gente acredita que. Eu vou falar um pouquinho, vou passar para a pastora Lorena, que ela vai poder falar melhor, até que já é o ministério dela, né? As pessoas procuram geralmente uma igreja porque elas querem encontrar Deus, né? A gente parte dessa premissa, né? Elas querem ali um alinhamento espiritual, elas querem uma conexão com Deus, elas querem sentir Deus, né? E elas vão para a igreja porque elas entendem que esse é o caminho. E tudo bem, realmente é um caminho, né? Só que o que é que a gente percebeu? Que muitas pessoas, elas vão, se conectam com Deus, mas a alma delas, as feridas emocionais, os abandonos, as angústias, as frustrações, as decepções que fazem parte do nosso dia a dia, muitas vezes isso não estava sendo tratado da maneira correta. Para onde que vai isso? Porque a pessoa aceita Jesus, ela se conecta com Deus, mas ela tem demandas, tem um passado lá que às vezes não está resolvido, não é? Que são as demandas da nossa vida. Então a gente tem na nossa casa um ministério chamado de Cura e Restauração da Alma, que esse é a pastora Lorena que cuida, que tem como objetivo gerar uma cura mesmo. Vamos lá, vamos mexer nisso aqui. Então vamos ver o que é que está doendo. Ah, eu tô sem falar com meu pai há tanto tempo. Então vamos trabalhar isso. Por que que você está sem falar? O que foi que aconteceu? E isso é um processo, porque não é uma coisa automática, diferentemente da vida espiritual. Você abre seu coração, você se conecta com Deus, você vai sentir Deus e tudo bem. Mas no processo da alma, não, já é algo mais que tem as etapas, né? É processual. Então, a nossa casa, ela tem muito essa visão de trabalhar o homem como um todo, né? Corpo, alma, espírito. E aí a Lorena pode falar um pouco sobre isso, como que tem sido essa experiência para a gente, porque tem sido, para mim, quanto pastora, tem sido bem assim, impactante. Inclusive, Desafiadora. e eu faço também. Eu também passo pelo processo da cura e restauração da alma, porque eu sou adotada, então eu tinha bastante demanda, que para mim estava tudo resolvido. Sim, Só que no dia a dia você vai vendo que não está tão bem resolvido assim, mesmo sendo psicóloga. Porque às vezes a gente tem dificuldade de se enxergar. É mais fácil o outro nos sim. enxergar, né? A gente está tão acostumado com aqueles comportamentos, padrões. os padrões, as nossas crenças, a gente acha que é normal, é o meu jeito, né? E tal. Até que a gente se depara com certas situações e fala, não, isso aqui eu preciso trabalhar. Então, a nossa casa, ela tem muito essa visão de a fazer com que a pessoa se conecte a Deus, mas saia também com a alma curada, porque aí é onde está realmente a árvore saudável, né? Ela vai se conectar com Deus, mas ela vai se encontrar e vai trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado.
Eu achei interessante essa colocação, assim, e me vem muito claramente, assim, que talvez o que a comunidade das nações faz, e aí me corrijam se eu estiver errado, é conectar a divindade com o seu caminhar, com o seu próprio caminhar. Porque muitas vezes nós temos uma fé cega. A gente crê, a gente tem a fé, isso é ótimo, né, que se tenha, Uhum. mas a gente esquece de olhar o nosso interior. Uhum. E aí a gente começa a colocar a culpa em Deus, Uhum. porque nossa vida não está dando certo, mas eu Uhum. tenho fé, eu estou conectado com Deus. Uhum. Sim, mas por que eu não consigo É caminhar, sobre alma, né? é sobre É as sobre a alma, emoções. É né? sobre É aquela o seu, coisa, né? é como a pastora falou, nós somos um ser trieno e nós não conseguimos, né? Do mesmo jeito que você tem, às vezes, problemas psicossomáticos por conta de uma questão intestinal, o nosso ser é integrado, o nosso corpo é integrado. Então, nós temos nós somos trieno, né? Então, é corpo, alma e espírito, como a pastora disse. O pessoal vai buscar a igreja por conta daquele vazio. Porque todos nós temos um vazio do tamanho, né, de Deus. Que eles procuram aquele vazio e eles estão procurando Deus, e glória a Deus se eles forem para a Sim. igreja, porque muitas pessoas Que tentam bom, né? preencher esse Sim, vazio de de outras outras formas. formas. Tá. Ok, aí você vai lá, é um milagre você abrir o seu coração, Jesus está ali e você. É um milagre, ali é a graça de Deus sobre a sua vida, é o processo da salvação. Então, Jesus se revela, você é tocado, eu aceito Jesus, eu tenho todo aquele processo. Ok, isso não é nada sobre você, né? Isso foi Deus, a bondade de Deus que lhe alcançou. Só que tudo bem, aí foi o Espírito. Conectou o homem, porque estava separado por conta do pecado lá da história toda, estava separado, tinha uma separação. E aí, por conta disso, aí você reconecta o espírito do homem ao espírito de Deus. E o corpo, e a alma, e o corpo. Perfeito. Aí entra o segundo processo. O primeiro foi salvação. Agora vai entrar o processo da santificação. É onde eu vou converter. Eu não converti o espírito, eu vou converter a minha alma e o meu corpo à vontade de Deus. Então, para isso, eu vou precisar desconstruir padrões que foram marcados ao longo da história, né? Imaginem pessoas que passaram, crianças que passaram boa parte da vida delas abusadas por um pai, que sofreram violência doméstica, mulheres que foram traídas, que apanharam. Então, isso vai gerando marcas na alma. E cada um com a sua história mesmo, Cada né? um com a sua Uhum. história. Vai gerando marcas na alma. E como é que você acha que fica isso? Deixa tudo, tá tudo bem? Não, não tem nada bem. E como é que eu sei, Lorena? Lorena, como é que você sabe que não tem nada bem? Pelas suas reações. As suas reações me dizem como você está por dentro, é o que nós chamamos de sintomas. Do mesmo jeito que uma febre me indica que tem infecção, as suas reações, você lá com a sua esposa, daqui a pouco você tem comportamento de ira impulsivo, isso uma Perfeito, vez, isso perfeito. duas vezes, isso vem da onde? De onde está vindo isso? Às vezes não tem nada a ver sobre ela só topou num gatilho lá de trás. Então, isso, aí a gente tem que trabalhar isso. Aí a gente tem que desconstruir essas crenças erradas, muitas mentiras que você vai. Um pai que diz que você não serve para nada, um pai que diz que você não vai conseguir nada, um pai que lhe abandona, uma mãe que só lhe xinga. Você acha que isso não vai gerar? Vai. Não vai refletir, né? E vai refletir. E vai E aí vai refletir na refletir fase até- adulta. E com a relação aos filhos. Com a relação com o esposo e com a esposa, com a relação com os filhos. E aí é onde entra. Ele viveu a vida toda ouvindo aquilo, experimentando aquelas experiências negativas. O que é que ele vai fazer? Repetir. Por que você fala português? Porque você viu Sim. todo mundo falando português dentro da sua Sim. casa. Sim. Se você estivesse dentro de uma casa que só falasse inglês, você poderia estar dentro do Brasil, mas você falava inglês. Então a gente certeza. observa, a gente observa, a gente observa, a gente vê. Aí o que é que você faz quando você cresce? Faz igual. Repete. Então são os padrões de repetição. Só que isso está longe do que Cristo tem para você. Porque as pessoas vão dizer, estou dentro da igreja, como você falou, mas eu não consigo ser feliz. Sim.
Cadê? Eu não sou nova criatura, eu não me E às batizei. vezes O que foi isso que afasta de Deus. E aí né? eu disse, Tem não, essa é a história, perguntas. é a história de Uhum. carochinha, não existe Sim, isso, mas sim. não é porque ela só ficou em um âmbito. Sim. A alma e o corpo precisam ainda se converter. Só que esse processo, como a pastora falou, não é um processo rápido, imediato, não é uma oração mágica. Vamos ali na salinha que a gente ora e sua vida é. Não. Sim. É um processo onde tem renúncias. A gente sempre fala isso, sangue de Jesus tem poder, claro que sangue de Jesus tem poder, mas eu preciso interagir com o sacrifício de Jesus também. Então Jesus, ele passou por processo de humilhação, vai ter talvez, em alguns momentos eu vou precisar me humilhar, pedir perdão, fazer caminhos de volta, me arrepender, restituir se eu roubei, né? Então, tudo isso, as pessoas às vezes têm mais dificuldade, porque o do Espírito foi imediato, foi graça de Deus. Mas agora tem uma parte que lhe cabe. É a minha parte. Depende um pouco de É a cada um, parte né? de cada Tem que um. fazer o dever de É o casa. culto racional. Você precisa entrar no jogo. Jesus é com você. Ele vai lhe fortalecer, ele está com você. Mas você vai precisar ir pedir perdão. Mas você vai precisar perdoar seu abusador. Você vai precisar perdoar seu pai que lhe abandonou e que você passou fome. Você vai precisar de passos que vai realmente mexer com aquilo do seu interior. Tipo assim, aquilo que eu não queria fazer, eu vou ter que fazer. Com as Isso faz parte do construções, né, que processo. você... Vai ter que Os fazer. muros que você levantou E aí você vai ter. precisar desconstruir. Porque muitas vezes, justamente por essa palavra que a pastora falou, muitas vezes a gente vai tão marcado, né, por rejeição, abandono, traumas, feridas emocionais, que você vai criando muros ao seu redor. Muros que na sua mente lá, parece, num primeiro momento, que vão lhe proteger, mas na verdade criam isolamentos. E afastamento E de afastamento de Deus, das pessoas, porque nosso relacionamento é vertical e é horizontal aqui com as pessoas. Então eu preciso lidar com isso. E a nossa igreja, a gente tem esse ministério, né? A partir desses conhecimentos, a gente trabalha não só a nível de aconselhamento com esse padrão de desconstrução de padrões errados, né? De padrões que foram, de experiências negativas, e com um culto que é o culto Sozo. Sozo significa salvos, curados e libertos. Então, nós acreditamos que Jesus veio para salvar, curar e libertar. Então, o Sozo, ele é uma palavra grega e nós trabalhamos isso todos os domingos também com aquelas pessoas que estão no processo. E faz esse acompanhamento E aí, individual nos também. momentos, com hora É quase marcada. terapia isso, né? É porque nós temos uma comunidade, é uma comunidade apostólica, é uma comunidade profética, mas é uma comunidade também pastoral. É aquela comunidade que está cuidando, é aquela comunidade que vai dizer assim: você venha para cá, você pode se vulnerabilizar. Ninguém vai Aqui lhe é julgar. Nós seguro, temos a né? cultura da honra, aqui é seguro. Nós não vamos dar tudo que vai falando aqui é tão somente aqui, só eu, você e o Espírito Santo. Ninguém mais vai saber disso, a pastora não vai saber disso, seu esposo que está lá fora não vai saber disso. Mas aqui é o local de você abrir esse coração, se vulnerabilizar mesmo, mostrar as suas fragilidades, Porque só assim vai fragilidades, se alcançar. para ele poder ajudar. Nós somos um instrumento, né, ali de Deus. Minha próxima pergunta seria a diferenciação, né, dessa cura física e espiritual da alma. Mas eu entendo que vocês já responderam assim brilhantemente e agora eu entendo o porquê que a Comunidade das Nações me chamou. Porque eu também faltava algo quando você desassocia a fé à sua cura interna. Tipo assim, na minha cabeça, né, na minha mente, faltava a autorresponsabilidade no processo. Perfeito, perfeito. Certo? Faltava, eu sempre via, o processo de fé é de fé. Deus está aí, né? Ele derrama todas as bênçãos na gente, mas e a nossa autorresponsabilidade, né? Caminhar, É a história que a gente fala, né? A gente terminou uma série agora no Culto Sozo, Inimigos da Promessa. Canaã era para todo mundo. E por que só 2 entraram? Josué e Caleb. A promessa é para todos, mas tem uma parte que cabe a você. O ir como você vai é sobre as suas decisões, é a autorresponsabilidade. Porque muita gente ficou no meu caminho porque murmurou. Muita gente ficou no meu caminho porque idolatrou. Muita gente ficou no meio do caminho por conta das imoralidades sexuais. E aí cabe
Você quer ser o Josué ou você quer voltar para o Egito com a mentalidade do passado, né, de escravidão? Pastora, me vem, pastoras, né? Me vem assim um questionamento que eu fico pensando, nesse caminhar, né, da cura da física, espiritual e da alma. A gente estando curado, né, vamos dizer, por assim dizer, que eu acho que a gente é difícil atingir aqui essa cura total, né, porque a gente tem muitas Uhum, coisas, muitas amarras, enfim, mas é um conceito uhum. meu, né? Hum. Como se dá o propósito, como se atinge o propósito nessa caminhada da cura? Como se chega a esse propósito de cada um, né? Porque cada um veio com um propósito. Claro. Eu até lembro de uma passagem que a pastora Jussiara falou no culto, de Paulo, que disse que para avançar, Paulo falou assim, Prossigo para o alvo, não é? para o Para o alvo, prêmio da né? soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas ele fala antes, esquecendo-me das coisas que para trás Aí ele ficam, né? fala, deixar de ser menino, algo nesse Ah, sentido. sim, Lembra que você falou? tem uma passagem que ele diz que quando eu era Quando menino, menina. pensava como menino, agia como menino, Isso. mas cresci, né? Me tornei homem e deixei as coisas de menino para trás, né? Tá falando de uma mudança ali, de uma fase, né? Como é que se dá essa mudança, a gente tentando trazer para para o contexto das pessoas, né, de cada um? Você falou antes algo que realmente é importante, entendendo que a gente sempre vai ter demandas para cuidar, né? A gente vence uma e descobre A gente fala que outra. é como a cebola, né? Tá sempre tirando uma É, camada, Isso, e é exatamente. perfeito. É isso aí. A analogia da cebola é né? muito boa, porque você tá cada Sempre vez vai tirando uma chegar no seu casca. miolo, né? Vai Então chegando não no... tem ninguém que vai ficar perfeito aqui, né? Então toda hora você vai descobrindo, você fala, nossa, consegui vencer essa demanda. Mas daqui a pouco você descobre uma outra Isso faz demanda, parte do né? processo evolutivo, né? Faz Isso. parte do processo de amadurecimento também, né? Você ter essa consciência, até para você não se cobrar tanto, né? Não entrar num processo também de autossabotagem, né? Sim. Então a gente tem que ter tranquilidade nesse sentido. O importante é que você esteja evoluindo. E o propósito, eu entendo que todos nós temos um propósito. Todos nós temos um para que estamos aqui, né? Para que eu estou aqui? Mas há algo em comum em todos esses propósitos, que é servir ao próximo. Eu acredito que tudo que eu tenho, que Deus me deu como propósito, tem a ver com o outro. O que é que eu estou entregando para o outro? O que é que eu estou fazendo? Vocês aqui estão cumprindo o propósito. Não é? Você tem uma profissão, ela tem também uma outra profissão, mas vocês estão aqui tendo um tempo onde vocês estão gerando conhecimento para as pessoas. Sim. Tá, tem um propósito nisso aqui. Nós estamos tirando um tempo para contribuir para o crescimento de alguém que vai ver esse vídeo e que de repente pode ter aí uma mudança de vida, uma mudança de direção. Então, esse é um propósito comum a todos nós. Eu tenho um propósito específico, a pastora Lorena tem o dela específico, mas todos Todos, nós mesma estamos direção. andando para contribuir com as pessoas. É aquilo que eu falei domingo, o que nós temos que entregar, né? Paulo disse lá, não tenho prata, Paulo não, desculpa, Pedro, né? E João, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu penso que propósito tem a ver com isso, com reconhecer o que é que eu tenho, que eu posso de alguma forma contribuir para o bem de alguém. Se eu puder ajudar uma pessoa na vida, amém. Já é alguma coisa. Mas nós podemos ajudar muitas pessoas, Sim. né? Com aquilo que a gente carrega. Então, quanto mais curado você estiver, digamos assim, mais eu acredito, né, pastora Lorena, Hum. que você vai conseguir desenvolver bem aquilo que você tem para entregar. Porque uma pessoa também adoecida na Uhum. sua alma, ela vai ter problema para entregar. Vai bater no teto, né? Ela vai ter problema, porque ela pode se deparar com orgulho, ela pode se deparar, né, com alguns entraves. Então, ela pode ser comprometida na sua entrega por conta daquilo que ela carrega, das suas Uhum. doenças emocionais, né? Uhum. Então, quanto mais eu acredito que eu estiver curada, é a história da árvore, É. né? Quanto mais saudável for a árvore, mais ela vai produzir frutos.
mais ela vai frutificar, mais ela vai dar sombra, mais ela vai ser ali importante para o ecossistema. Então eu penso que a gente também é assim, quanto mais saudável eu for, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, melhor vai ser ou vão ser as minhas entregas. É extrair de dentro cada vez, porque, como você falou, você vai amadurecendo. E o processo de santificação lhe leva a esse amadurecimento. Sim. Dizer assim, ó, pastor, eu tenho essa demanda aqui. Quando vira e mexe, eu me sinto com medo, eu me sinto incapaz. Eu sei que eu sei, mas me sinto com medo, me sinto com receosa. Aí a gente vai dizer, todo problema tem uma raiz. De onde está vindo esse medo? Aí a gente vai fazer o mapeamento. Aí a gente mapeia, mapeia, mapeia. Aí vai chegar. Meu pai era muito crítico, Lorena. Meu pai era muito rígido quando ela vai me contar a história. Meu pai era assim. Eu não podia falar nada, não podia tirar menos de 8, eu não podia. Opa, ela tem medo porque a vida toda ela foi muito opressa por essa cobrança, por essa rigidez. Aí pronto, aí a gente consegue chegar. Porque não adianta ficar na superficialidade. Eu tenho medo. Sim, o que é que eu faço com isso? Eu preciso saber a raiz disso é o que a gente chama, né? Onde está a brecha? Onde está a brecha? Onde foi que abriu isso aqui que faz você ter esses padrões aqui? Então, quando você, pronto, encaixou, chamou a brecha, encontrou a brecha, vamos lá, fecha essa brecha, seja com orações específicas, seja com a verdade de Deus, né? Então, porque muitas vezes as pessoas agem assim, justamente como eu falei, porque pessoas, figuras de autoridade, falaram coisas que não deviam falar para você. Figura de autoridade, um pai, uma mãe, um professor, uma autoridade que esteja sobre a sua vida. E aí, pronto, você consegue vencer aquele medo. Então, e aí você avança nisso, aí você vai amadurecendo. Aí vai chegando outras coisas que você vai precisar também lidar. Por isso que às vezes a gente faz um mapeamento, fez a libertação com a pessoa, daqui a pouco, Lorena, eu queria marcar de novo. Eu acho que a gente não trabalhou essa área, não falei para vocês essa área. E essa área estou percebendo que está de novo aqui, está me incomodando e eu não falei muita coisa para vocês. Então, e aí a gente vai demandando questões envolvidas, por exemplo. Tem gente que nós trabalhamos no âmbito de cura interior e no âmbito também de libertação, pessoas que foram envolvidas, né, com ocultismo. Então, tudo isso no mundo espiritual vai sendo feito acordos, alianças, e precisam ser quebradas essas alianças. Precisam ser desfeitas. Você é do direito, você sabe que quando eu assino um contrato, eu tenho que ter um distrato. Não é só, não estou mais não participando daquele tipo de procedimento. Não é sobre isso. Sim. Você deu uma legalidade e a porta está aberta. O mundo espiritual, a gente fala muito isso, é legal. Ele é regido por leis, né? Leis que precisam ser obedecidas. E que se você quebrar, aí você vai sofrer as consequências disso. A conta chega, né? E não é porque Deus é ruim, não é porque... Não, é princípio. Deus não tira algo que ele mesmo determinou. Tem um princípio. E eu preciso seguir. A gente, por exemplo, se passar por um sinal que está dizendo ali que é 60 e eu passar com 80, não vai chegar uma multa? No mundo espiritual é a mesma coisa. Faz tanto sentido quando a gente ouve isso, né? Assim, algumas coisas faz muito sentido, né? Faz sentido. Voltando um pouquinho à fala da pastora Jussiara sobre o propósito. Me deu vários insights aqui, porque foi muito esclarecedora, porque tem gente que passa uma vida toda buscando o propósito, mas pensa que é algo muito grandioso que tem que fazer. Acha que, não, Deus tem um propósito para mim, eu vou passar a vida toda procurando. E aí na fala da pastora Jussiara, ela mais fala, claro. Pequenas coisas no dia a dia, é só você servir ao próximo. Eu já passei muito tempo angustiada buscando o meu propósito. E é interessante, e a gente já fez terapia, né? Foi interessante quando você falou também o que encontrou lá na igreja, sim, né? Porque a gente já tinha feito, a gente já passou por muitas terapias, mas ficava aquele vazio, né? Que é esse vazio que é para quando você conecta o seu espiritual, né? Com a busca dessas curas, dessas dores. Porque o propósito, ele tem a ver sempre com o outro. O propósito não é para mim. O propósito é o que é que eu tenho para entregar ao mundo. Eu falo na igreja muito que a gente é carteiro de Deus. Eu falo assim, Deus colocou algo em nós, né? Nós somos os carteiros celestiais. Então, assim, Deus confiou algo a mim,
um dom, um talento, uma capacidade, para que eu possa, de alguma maneira, contribuir para a humanidade, né? Só que a minha humanidade pode ser a minha sala, pode ser a minha casa, pode ser o meu local de trabalho, Muito pode sonho ser. que tem que ser algo muito grandioso, que Exatamente, tem que, né? não. Começa-se pequeno, tudo começa pequeno, né? A gente gosta muito da Joyce Meyer, não sei se vocês já ouviram falar, Já. né? Uma grande pastora, líder, conhecida mundialmente. A Joyce fala que ela começou o ministério dela na casa dela, Com com 5 pessoas na sala, 5 dando aula. pessoas dando aula na casa dela. Hoje ela tem milhões e milhares de pessoas, mas veja, começou pequeno. É aquela história, A gente sede vê que é fiel. possível, né? Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, Legal. eu penso que esse crescimento para o algo grande, ele vai acontecer até à medida que você esteja preparado. Então, começa-se pequeno, seja fiel no pequeno, seja excelente no pequeno, faça a sua melhor entrega no Perfeito. pequeno. E começa na gente, E né? começa E na começa na gente, gente. exatamente. Até porque é um cuidado de Deus. Imagina, você tem um filho de 10 anos, você vai botar nele uma mochila de 50 quilos? Não pode, né? Então, Sim. tudo começa na proporção certa. Então, quanto mais curado naturalmente que você estiver, melhor vai ser a sua entrega. Então, por isso que a Uhum. cura, ela é muito importante para o desenvolvimento do propósito, Sim. né? Porque tem tanta gente que, porque é adoecido nas suas emoções, ela compromete as suas entregas. Quantas pessoas que a gente conhece maravilhosas, mas porque são pessoas que têm feridas emocionais, Não consegue romper. não conseguem. Essa é a grande história. Você vê que não é sobre a capacidade da pessoa. Tem algo, é como eu falei, todos estavam indo para Canaã. Eles já tinham aquilo ali. Mas por quê? As demandas interiores daquelas pessoas impediram, comprometeram e elas ficaram lá no meio do caminho. Então, é sobre você cada vez mais buscar esse autoconhecimento, né? Conhece o homem a si mesmo, né? Para que fazer aquela avaliação, aquela análise. Por isso que o Davi fala tanto, Senhor, sonda meu coração. E Davi é um cara que colocava diante de Deus mesmo todas as emoções dele, né? Se vulnerabilizava. Se né? vulnerabilizava sem medo, né? Eu sempre falo no Souza, pelo menos diante de Deus se vulnerabilize. Diante de Deus, fale, porque quando você fala, você traz a consciência, fale das suas demandas. Se você não tem coragem de falar para uma pessoa, porque nós queremos que Deus perdoa, mas a palavra diz em Tiago 5,16 é confessai os seus pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros para que sejam curados. A cura vem ao confessar. Porque as pessoas às vezes vão num psicólogo, já sai de lá, tô super mais leve. Só de poder. Só falar já cura. Tem poder na fala, tem poder no confessar. Então, só que isso você vai precisar, às vezes as pessoas não querem, num mundo onde a gente tem que mostrar um cenário que está tudo bem, porque as redes E que é sociais, forte, né? É. que é né? forte, que está tudo Que dá certo, conta de tudo, que dá né? conta que é a família perfeita, que é o marido Sim. perfeito, que é a esposa perfeita, que é o mundo perfeito, que é uma família, tudo perfeito. Você não tem, não consegue É interessante esse conceito de vulnerabilidade. se né? vulnerabilizar. Esse conceito de vulnerabilidade, para mim, ele é muito interessante, assim, porque até um tempo atrás eu tinha em mente que ser forte é não mostrar suas fraquezas. Sim. E minha vida se transformou assim, e eu me tornei, sem modéstia aqui, né? Eu me sinto mais forte a partir do momento sua- que eu realmente mostrei todas as minhas fraquezas. E eu entendo que é porque você ninguém não pode lhe atingir mais. Todo mundo já sabe Isso. as A suas, pastora fala entendeu? sobre isso. E a partir do momento que você olhou para isso, Que eu você olhei para trabalhou isso, também, né? Aquela coisa, quando você eu fala, acho uma muito bota pra cima, interessante. você olha para aquilo. Tem um livro da, acho que é Brené Brown, É. que é Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se você já leu esse livro, né? Eu ganhei e não li ainda, tá lá. Você tem que ler. Ele é maravilhoso. Ela traz uma visão assim bem diferente de vulnerabilidade, Sim. né? Porque a gente sempre vê vulnerabilidade como ponto de fraqueza e ela coloca de uma forma bem, bem legal.
Eu acho que quanto mais você se reconhece, se conhece, mais força você tem, né? Perfeito. A terapia, ela tem muito essa proposta de gerar esse autoconhecimento. Você se autoconhecer é você reconhecer onde você precisa melhorar, no que você é bom, no que você não é tão bom assim, porque ninguém é bom em tudo. Sim. Mas, acima de tudo, para você ter esse start até para se antecipar a certas coisas. Então, eu me conhecendo, eu sei situações que de repente podem me comprometer. Então, eu já tenho cuidado, já tenho uma ação diferente diante Sim. Os daquilo. limites, né? Os limites. E isso é maturidade. É o que Paulo É. fala lá, né? Quando eu era menino, pensava como menino. Agora eu mudei. Agora eu sou madura. Agora eu sou Sim. homem. Agora eu tenho outras atitudes. E é como a Lorena falou: qual é o nosso desafio? É porque nesse mundo que nós estamos, como diz o bispo, tão plástico, né? É um mundo plástico, onde as pessoas querem ter uma vida, fingem ser o que não são, né? E pagam preço para ter o que não pode Que não ter. pode ter. Então, como é que essas pessoas vão se vulnerabilizar dizendo assim, ó, não sou isso tudo. Olha, eu não sou. Esse é o nosso desafio, Sim. que é o desafio das pessoas reconhecerem, não, eu preciso de ajuda. Eu não vou me sustentar nesse lugar fingindo. Eu preciso entrar no lugar de verdade, de ser o que eu sou. E esse é o desafio que a gente tem até dentro da própria igreja, né? A gente tem muito isso. A gente está com esse ministério há 3 anos e meio falando da cura da alma. 3 anos e meio. Agora, né? É que a gente está tendo um avanço maior. Mas é muito desafiador, porque a pessoa acha que ela vai ser É. julgada, que ela não vai ser bem Mas vocês vista, têm né? pessoas que estão há muito tempo assim, que vocês acompanham de perto, assim? É, Quando ela falou assim, tem 3 anos e meio que a Que a gente gente está falando sobre esse falando tema, sobre isso, mas né? liderança, né? nesse acompanhamento, assim, com a A pessoa, vocês liderança acompanham, Sim. porque mais. eu imagino que seja um processo bem É, delicado e lento, agora né? é Para aquela se coisa também. A alcançar a gente cura. vai, a gente passa, a gente faz o processo do mapeamento. Nós temos um padrão seguindo ali o Ministério do Pastor Cote, né? Que é onde nós temos fazemos um mapa mesmo. E esse mapa aí você vai buscar as brechas, a história, aquela história, mas vai chegar um tempo que está na hora dessa pessoa caminhar sozinha também. Porque eu não vou, a gente, como conselheiro, lá a minha função é ser conselheira ali. Como conselheiro, eu não posso ficar carregando aquelas pessoas. Eu Segurando pela posso, mão, né? tipo, é uma coisa nova, vamos lá, preciso demandar. Mas ela precisou, já devia estar resolvida da carência dela, já está resolvida da dependência emocional dela, já devia estar resolvida do medo dela, já devia estar resolvida da insegurança, ou seja, outras coisas, acredito eu que ela já resolveu, mas surgiu algo novo. Lorena, estou com um problema financeiro. Eu esqueci dele comentar que na época que eu fiz um aborto, tem pessoas Qual que a esquecem, influência disso, né? totalmente Entendi. influencia. Uma pessoa que financia um ato como esse, a maldição vem também pelas questões financeiras. Sim. Se não financiou, há um ato como esse, então isso vai trazer consequências. Então, eu preciso lidar com coisas só se for novas, né? E a gente vai chegar um tempo que vai ter que deixar ela caminhar sozinha. A gente acompanha, mas ela tem que ter a responsabilidade, Tem que adultecer. como o Paulo fala, né? Exatamente. Como o Paulo Isso é fala, tem que fantástico. adultecer. Isso é fantástico. Eu acho que a gente precisa gerar uma comunidade de filhos adultos, né? Aonde a gente trata as pessoas no nível que tem que ser tratado. Então, o kids a gente trata como kids, né? O Perfeito. sênior como sênior e os adultos como adultos. E é desafiador, porque as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Elas querem ser mimadas, elas querem ser ali, muitas Supridas, vezes, né? Sustentadas, sustentadas no E sentido muitas vezes, emocional, né? muito, muito, e a gente muito, tem muito, isso muito. muito, porque o que acontece? A gente está diante de um país, vamos pensar em Brasil, um país órfão, onde você tem uma estatística enorme de pessoas que não têm nem nome do pai na certidão de nascimento. Isso eu estou falando de nome de pai em Sim. certidão de nascimento.
Imagine, mas isso é o que tem quantitativo. Isso, imagina aquelas pessoas que têm o pai, tá no nome lá, tá lá na certidão de nascimento, mas é um pai emocionalmente, ausente. É. Sim, totalmente. Mas é um pai ausente emocionalmente, um pai ausente fisicamente, um pai ausente em todas as instâncias. Essa é a Então nós realidade do nosso estamos país. diante de pessoas órfãs. Então elas chegam com essas demandas na igreja, querendo que a pastora seja mãe de todo mundo e não dá conta. Então a gente precisa realmente trabalhar essas pessoas, porque a natureza aguarda os filhos se manifestarem, os filhos maduros. Os roióis, né, como o bispo fala, é os filhos maduros que vão se manifestar. Então, só que só se manifesta aqueles que estão crescendo, Sim. porque senão vão manifestar como se fossem bebês e esses bebês não vai invadir a sociedade e conquistar as culturas que estão entregues a outros poderes, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu fico realizado quando eu consigo trazer o programa aqui Nesse nível. nesse nível, assim, É lindo. eu acho fantástico, porque como a pastora falou, né? Se a gente conseguir tocar uma pessoa, um Isso, ser isso. humano aqui com esse podcast, A gente para já tá mim, realizado. eu fico realizado. De verdade. E é de um ambiente como esse que a pessoa pode ter uma virada de chave, Sim. né? Dizer assim, nossa, ela falou assim, onde é que eu posso me aprofundar mais sobre isso? Né? Onde é que eu encontro essas pessoas que eu quero ouvir mais? Porque nós acreditamos que num ambiente como esse, por exemplo, a atmosfera, isso aqui, Deus está aqui presente, mais de uma pessoa estiver falando sobre ele, ali ele está. Sim. Então, nós cremos que isso vai também ser percebido diante dessas pessoas, e as pessoas, é isso que essa minha está falando aí, que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui dentro, mas às vezes nem ela sabe. Por exemplo, eu vejo um casal, cara, os casais têm que se conhecer. Quais foram as suas demandas quando você era mais jovem? Quando você era criança, Cris, meu pai fazia isso comigo, isso, 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 isso. Eu sofria muito quando meu pai dizia isso para mim, quando minha mãe fazia isso comigo. Por quê? Do mesmo jeito, Cris vai fazer para ele. E por quê? Porque quanto mais vocês se conhecerem, vocês vão cuidar um do outro. Vocês vão se proteger, porque muitas vezes as reações deles e vice-versa são gatilhos de situações que vieram lá de trás. Não é sobre essa história. Às vezes eu falo isso para a pastora, eu digo, epa, essa reação não é minha. Essa reação é de alguém que lhe machucou lá atrás. E eu mexi em um campo minado. E aí essa mina explodiu na minha mão. Então, às vezes, são reações que outras pessoas estão tendo conosco que não fala sobre mim. Fala Sim. sobre a história dela. Sim. E ela precisa lidar com isso. Porque senão não fica relacionamento nenhum. Não fica em aguenta. casamento. É lindo, né? Não suporta, é lindo, é lindo. Não suporta, né? Porque explode, né? É isso. Parece ser tão fácil, né? E é difícil na prática, né? É. E por isso que a gente tem também lá, é uma cultura assim de indicar muito livro, né? A Isso. gente, que todo culto a gente sempre Leitura indica liberta, né? leitura, porque o nosso material lá é muito voltado para aquilo que realmente a gente está construindo, né? Então nós E temos é muito rico material. a biblioteca. É, a biblioteca não, a livraria. É, a livraria. deles Vale ali é muito explicar rica. para o pessoal, né? Porque eles têm aquele cantinho. Sane Story, Sane são os Story. livros que a gente que estão dentro da nossa visão. Então lá tem os livros da cura e restauração, Sim. né? Tem os livros que a gente realmente acredita. A gente já adquiriu. Eu comprei lá um do masculino que me chamou assim a capa. Assim. Deve ter sido do bispo, Foi, né? Um Foi. azul. Jornada, Eu A não vou- jornada de meninos meninos a homem. foi exatamente isso. Esse livro é livro de gente grande. Muito Vale muito bater legal, assim. direitinho. Viu? Né? Vale bater direitinho. Que bom. Eu tenho uma coisa aí com o masculino de não só de olhar para dentro, né, dessa cura interior, mas também de propagar, de levar para outras E pessoas. tem levado. Esse masculino curado e honrado Isso, tem né? chegado para muita Está Legal. realmente com a demanda boa. A gente precisa O homem que de Deus homens bem procura. posicionados, né? E aí é onde entra exatamente, Lorena, como é que a gente chega? Onde é que a gente resolve? Como a gente resolve isso? Aí é mudança de mentalidade mesmo, né? Aí vai ter que ter renovação da mente, E que não né? é fácil. E que não é Precisa fácil. ser. Por isso que os livros... Aí primeiro, Bíblia Sagrada. Grande demanda, a gente, Lorena, você está falando de Bíblia, você está mandando as pessoas lerem a Bíblia.
O grande problema do cristão não é nada, o problema é que ele não conhece a palavra, ele não conhece o Deus que ele louva, ele não conhece o poder, o tamanho, não sabe quem ele é, a identidade dele em Cristo. Então, enquanto você não sabe, quem disser de você qualquer coisa, você acredita. Então, a grande desafio para o processo de cura, de libertação, de restauração da alma, entra na renovação da mente. Eu preciso, porque primeiro eu penso, depois eu sinto e depois eu ajo. Então, se eu pensar certo, se eu pensar como Deus pensa, você está diante de um desafio grande, uma circunstância ruim, mas Deus já me deu a vitória. Então, se eu pensar o que a Bíblia diz sobre mim, não vou ter medo aqui, eu vou sentir, vou agir de acordo com a base lá. Sim, E não legal. como a história lá do gafanhotozinho, que estava os gigantes, os caras na boca de Canaã. Ah, não, a terra é nossa, mas lá tem gigantes, nós não vamos conseguir vencer. Mas Deus já tinha dado. Mas eles se viam como gafanhotos. Então, assim como você se vê, assim você é. Então, não teve a metanoia. Eles acreditaram numa circunstância, mas esqueceram da promessa que Deus tinha sobre a vida deles. Então, nós precisamos dessa renovação, né? E aí, uma renovação vai fazer com que você pense como Deus pensa e vê como Deus lhe vê. E mudar isso não é automático, isso é uma construção. É uma caminhada, É uma né? Uma caminhada. caminhada. Por isso que a gente tem que ter a disciplina de ser constante, né? Nossa, eu acho que esse é um desafio, ser Perseverança. constante, né? Você tem que ser constante, você não Isso. pode parar, você não pode recuar, você tem que continuar. Dizem que melhor do que a velocidade É a constância. manutenção. constância, É o né? permanecer. É, Você mantém permanecer. lá. Ah, cair aqui, volta, se arrepende, né? O processo de arrependimento, ele é muito importante. Se arrepende, muda de direção, porque às vezes as pessoas dizem, eu me arrependi, eu caí, Lorena, eu adulterei. Ok, volta, pede perdão, faz o caminho de volta, mas muda de direção. O verdadeiro arrependimento tem que ter mudança de direção. Então, vai, se arrepende, continua novamente construindo, e aí você persevera até Levanta e continua, né? levanta e Porque a caminhada continua. É longa. É longa. Eu tenho só uma última pergunta, acho que para a gente já ir encaminhando para o final aqui, que é o conceito de fé para vocês. Qual é o conceito de fé? Assim, a gente consegue conceituar a fé? Então, a Bíblia fala, vamos para a palavra, né? Lá em Hebreus capítulo 11, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é o olhar da alma, do coração. O que é que eu estou enxergando? O que é que eu estou vendo? Ainda não existe, né? Porque a fé, ela não é algo que eu vejo com esses olhos naturais, porém, no meu coração eu tenho a certeza que vai acontecer. Então, a fé fala sobre isso, não é? Sobre essa jornada de você caminhar crendo que algo vai acontecer, porque simplesmente você tem aquilo no seu coração e aquilo foi plantado pelo próprio Deus, né? Vocês estão aqui, mas antes disso acontecer, certamente você teve fé que isso iria acontecer. Um dia você sonhou com isso antes de acontecer e a fé gerou isso aqui. Então, a nossa vida, ela é toda assim. A gente não pode caminhar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não podemos caminhar só no concreto. Nós precisamos caminhar naquilo que a gente crê que vai acontecer, porque o próprio Deus vai fazer acontecer. E a fé é o que nos move, né? Esse é um desafio também, porque as pessoas estão tão materialistas, elas estão tão à base do concreto, que aí elas perdem a fé. E lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé em tudo, né? Eu tenho que acreditar que vai melhorar, eu tenho que acreditar que vai mudar. Eu preciso gerar a minha vida em fé, os meus sonhos em fé, o meu futuro em fé. Ah, eu não estou vendo nada, mas eu creio que Deus pode fazer, Ele pode me ajudar. Eu creio que uma porta vai se abrir, eu creio nas possibilidades. Então, quando eu declaro isso, mesmo sem ter nenhuma expectativa de nada, isso é fé. Isso é fé. E essa certeza que vai me mover. Lá, Hebreus capítulo 11 fala, inclusive, sobre os heróis da fé. É uma leitura fantástica,
porque ali diz que pela fé todos aqueles homens ali viveram experiências extraordinárias. Então, a gente fala, né? Primeiro você molha, bota o pé e depois o mar se abre. E é exatamente assim que tem que ser a nossa Tem que ter vida, coragem. né? É coragem. É exatamente isso. E assim, às vezes, a pastora é uma mulher de fé, eu caminho ao lado dela, assim, e eu ficava assim, fé é algo que você vai. Todos nós temos uma porção de fé. Eu acredito que todos nós nascemos com uma porção de fé. Só que você precisa exercitar, é igual músculo, né? Músculo todos nós temos, mas tem um que vai ter um músculo mais forte e outro não tão forte, porque aquele mais forte é aquele que exercita. Então, se você só faz aquilo que você vê, eu vou comprar esse copo porque eu tenho R$ 30 na carteira. Aí você não está exercitando a fé. Aí, diante de grandes circunstâncias, você não vai fazer porque seu músculo está fraco. Mas quando você vai se expondo, você vai botando o pé e você vai vendo o chão chegar. E aí depois você bota de novo. Aí você vai ficando cada vez mais forte. E aí é onde você vai avançando mais. Então você vai ver pessoas que tipo assim, né, são muito mais arrojadas, pode ter certeza que ela tem músculos de fé mais Uma fortes. musculatura mais exercitada. Exercitada. interessante Ela se isso. Eu expôs. sempre me cobrei muito, que eu sempre até repetia isso. Eu já parei de dizer, eu sou uma pessoa de tão pouca fé. E aí sempre Então, buscando. exercitar. E aí eu aprendi isso. Isso. Eu ouvi alguém que falou assim, a fé entra pelo ouvido. E aí eu comecei a ouvir mais a A palavra de Bíblia Deus. fala isso, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E que você possa Então, praticar, porque não seja só também o que ouve, tem que ser o praticante também. É. Porque se você fosse só pelo ouvir, a gente botava o dia todo um fone no ouvido e a gente saía ouvindo a Bíblia. Aquilo ali tem que entrar no seu coração, aquilo tem que se tornar uma verdade para você. Porque se aquilo ali não é uma verdade a ponto de você fazer, é só informação. Então, se você não tiver, como disse, aquilo não entrar no seu coração a ponto de você tomar uma atitude por conta disso, por isso que é tão importante você andar com pessoas de fé. Porque às vezes também, se você vai dizer, mas eu quero compartilhar isso com uma pessoa, e for uma pessoa toda medrosa, então você não vai conseguir. vai enfraquecer sua fé. Vai enfraquecer. Você vai, não tem os personagens ali que fica, vamos, você consegue, só falta mais 5. Aqui ele está ali estimulando. Sim. Tem Então, amizades com personagens da fé. personagem da fé. Então Isso você vai aí. ficando cada vez Que aí vai mais fortalecendo. vai lhe ajudando no suporte. É claro que isso é um processo de construção de um relacionamento seu com Deus, Tá. né? Você não pode confiar, por exemplo, se eu me jogar aqui para trás e se eu não confiar na pessoa que está aqui atrás para me segurar, eu não vou fazer. Então, eu preciso confiar em quem está aqui atrás. Então, eu preciso confiar em Deus, mas eu não confio em quem eu não conheço. Por isso que a história da Bíblia é importantíssima. Eu só posso realmente ter passos mais de fé quando eu confio naquele que está mandando eu dar o passo. Sim. É porque você olha, você lê lá, você estuda a palavra, então você fala, se ele fez aqui, Ele vai fez, eu vou comigo, fazer. né? Eu sempre, quando eu vou orar, eu disse, o senhor fez com não sei o quê, então vai fazer comigo também. Eu fico pegando, por exemplo, a Joyce Meyer, né, essa pastora americana, ela tem uma história também, um testemunho muito forte, né, de cura, né, de libertação. E eu dizia, o Deus que fez com ela vai fazer comigo. E aquilo ali fui tomando posse. Então, fez com ela, vai fazer comigo. Por isso que é importante dar o testemunho. O testemunho é Deus dizendo, ó, eu fiz com ela e quero fazer com você também. Foi o mesmo Deus, né? E é sobre isso aí. Eu nunca disse tanto sim em um podcast. Eu passei o podcast aqui assim. Somos aprendidos. Não, e dizendo sim, assim, perfeitas colocações. Concordo com tudo, assim. E quem sou eu para discordar, né? Mas é porque o sim, o balançar da cabeça aqui já até virou um normal. Mas foi essa fala de Lorena, acho que vai ajudar muita gente, vai tocar muita gente, porque essa coisa do exercício da fé. Foi o que me ajudou. Ouvir, ler, né? Ler. Andar com as pessoas. Andar com as pessoas certas. Qual é a pessoa dessa estação? Né? A nossa vida ela é feita de estações. E para cada estação tem pessoas necessárias. Então, qual é a pessoa certa para essa estação, né? Sim. Então, às vezes, tem estação que você vai ter que se conectar ali com uma pessoa que tem mais fé com você para dar passos mais ousados, né?
E a gente precisa ter essa compreensão, né, do momento que a gente está. Então, eu acho que é Tiago Brunet que fala, né? Ande com gente que tenha mais fé que você. Porque, naturalmente, que vai te ajudar a dar passos também maiores, né, na direção do E seu você futuro. vê, né, pastora, muitos dos meus passos, né, de fé que eu já tive na minha jornada foi vendo muitas das coisas que ela fazia. Então você vê, cara, é o Deus dela, é o meu Deus. Então ele vai também Encoraja, né? encoraja, né? Você lê a Bíblia justamente para isso, para você ver personagens ali que passaram e por situações que só Deus mesmo. Então ele vai fazer também na minha vida, é confiar. E esse andar com as pessoas certas é muito interessante, né? Às vezes a gente tá pronto para fazer aquilo, a gente quer fazer, a gente tá ali, mas só precisa de alguém Da dizer assim, pessoa. vai lá, você dá conta, né? Isso, É isso. isso aí. Só precisa de um amigo ali para Para você dar só se sentir mais seguro, que né? nem o sertanejo fala, um tanjozinho. Eu sempre Exatamente. digo assim que o povo de Deus não sairia do Egito atravessando um mar pé Sim. seco com duas colunas de água se não tivesse um faraó ali atrás, né? Sim. Então você tem que, às vezes, até os seus próprios inimigos vão lhe ajudar a caminhar, mas se você não tiver fé, não Não adianta. vai. Não adianta. Tá no Massa. horário. Quanto tempo aí, Gabi? 1 hora? Vamos lá. Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Aproveite. Não, eu estou muito satisfeito, assim, eu estou muito feliz, na verdade, e satisfeito com esse bate-papo, de Que bom. ter vocês aqui, né? É muito Agradecidos gratificante por mesmo. elas terem É, aceitado o topado, convite. tá aqui. É Prazer muito é nosso. gratificante. Diga, é interessante dizer para o pessoal onde fica, né, a Senha Aracaju, para quem não Ah, conhece. Falaremos sim, com prazer. A Comunidade das Nações fica na Melício Machado, Avenida Melício Machado 580, ali no Complexo da Drogazil, frente à forneria, um local bem fácil. Nós temos culto às quartas-feiras às 19h30, toda quarta às 19h30, nosso culto bem mais que vencedores. E nos domingos nós temos 8 da manhã, que é o culto Soso, né, que é a pastora Lorena que ministra. Nós temos às 10, às 17 e às 19h30. São 4 horários no domingo e vai ser muito bem-vindo lá em nosso meio. Qualquer um que queira estar conosco, a gente recebe de braços abertos. Que bom. E é um lugar muito Legal. acolhedor. Acolhedor. Eu recebi um sachêzinho no primeiro dia que a gente foi. Nossa, quando eu sinto aquele cheirinho, me dá uma paz no É meu o cheiro da coração. igreja, né? É o cheiro da a gente já igreja. se E eu sente sinto lá. em outras, até num produto de limpeza que eu Aham. comprei com esse cheirinho. Ah, foi Maria. Quando eu sinto aquele cheirinho, chega calenta meu coração. É cheirinho Conectou. eu não sei, uma ervazinha que tem, né? Muito gostoso. Jasmine. Deve ter sido. Pastora Jussiara, deixe pra É. gente aí o seu recado final. O que é que você traz aí de recado final pra gente aí, pra Eu todos que quero, estão assistindo eu quero aqui. agradecer, em primeiro lugar, né, pelo convite, por essa oportunidade, por esse trabalho que vocês têm feito. Tenho certeza que cada um que passa por aqui pode deixar uma sementinha, né? E vocês estão aqui cumprindo um propósito, né? O propósito de ajudar as pessoas, de contribuir para o crescimento das pessoas. Então, continue no propósito de vocês. E como eu falei, se uma pessoa mudar, se melhorar por vocês, então já valeu a pena, não é? A vida é sobre isso. E a gente crê sim em uma vida curada, restaurada, para que possa produzir mais, né? A gente acredita que Deus está na nossa vida, que Ele tem propósitos para a gente, Ele tem sonhos para a gente, tem um futuro incrível preparado para todos nós. Nós não acreditamos que Deus tenha filhos prediletos. A gente acredita que Ele ama a todos, mas nem todos estão abertos para Ele, para aquilo que Ele tem. Então, que cada um que nos assiste possa encontrar Deus, possa encontrar, né, a sua espiritualidade, se conectar com Ele, porque não tem ninguém como Ele para nos amar, para cuidar da gente, e não tem ninguém como Ele para nos acolher na nossa identidade, porque foi Ele que nos fez. Então, nós cremos que quando você encontra Deus, quando você busca a sua cura, você encontra o seu propósito, ninguém pode te segurar. Você se torna uma força absurda e com certeza vai chegar muito longe no seu destino. Que Deus abençoe a todos. Um prazer
enorme estar aqui. E vocês, qualquer coisa, estamos juntos na igreja, Comunidade das Nações Aracaju. Então, um E prazer aí? mais uma vez, agradecer a vocês o convite. E a mensagem que eu diria a vocês, né, a todos os seus ouvintes, é que eles possam se permitir uma vida com Deus, um estilo de vida de Jesus é sobre rendição. Às vezes as pessoas, porque o cristão tem que lutar, mas às vezes é só sobre se render, né? O quanto você tem do Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo tem de você. Às vezes as pessoas ficam, eu sou aquela cheia de fogo e não sei o quê. E o quanto o Espírito Santo tem de você? O quanto você se entrega a Ele, o quanto você se rende a Ele, o quanto você faz aquilo que Ele manda você fazer. Não adianta você dizer que tem uma placa de cristão que você não perdoa as pessoas. Não adianta você dizer que tem uma placa de cristão e você não faz os caminhos de volta com a sua família que você machucou e assim por diante. Então deixe o Espírito Santo tomar conta de você. Se permita que ele faça continue a obra transformadora que ele já começou dentro de você. Então a mensagem é isso, que vocês possam se permitir. Tem um caminho, e o caminho é Jesus. Ele é a nossa referência, né? Então não tem outro. Nós temos hoje muitos acessos a conhecimento, a desenvolvimento pessoal. Isso tudo é válido, mas a cura só vem quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus. Essa é a nossa mensagem. Que lindo. Prazer. Que legal. Que lindo. Foi lindo, eu tô emocionada. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né? Agradecer novamente a pastora Jussiara, a pastora Lorena por ter vindo, por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente, esse bate-papo, que vai ficar para a eternidade na internet. A internet bom. tem essa vantagem, né? Vai ficar lá no YouTube e no Spotify para quem quiser ouvir e assistir, né? E quem quiser só ouvir, estiver malhando na academia, Na coloca no academia. Spotify, ou Isso, vai é. dirigindo. Isso aí. Eu escuto muito podcast dirigindo, no carro agora, que agora eu tô trabalhando longe, aí no trânsito eu coloco Ouve, né? para ouvir. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez a Brindes Online. Tá aqui nossas canecas e elas têm todo o diferencial porque elas conectam pessoas. Está chegando as canecas das nossas convidadas de hoje, já chega. @Brindes Online. @Brindes Online. E também ao Jus Locus por fornecer Jus a Locus, gente com esse o espaço, né? Desse estúdio. Espaço aconchegante, legal e de ótima equipado. qualidade, bem equipado. Não é legal aqui? Confortável? Muito bom, Super, muito super. bom, muito bom. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais. Dá o like se gostou desse vídeo. Deixa o likinho, se inscreve no E se canal, inscreva no segue canal. no Insta e até a próxima semana. Um abraço. Tchau, 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 gente. tchau, tchau.